Boa noite a todos. A gente está na nossa 10ª semana do curso de História para o curso preparatório Luísa Maim e a nossa última semana preparatória para o Enem. Olá, Francisco. Oi, Maria Alice, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Francisco. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria Alice, tudo jóia? Pessoal, nós vamos, então, dar continuidade a esse formato que a gente iniciou na aula passada, com questões do Enem e de alguns vestibulares mais tradicionais. E a gente pede desculpas por não poder aprofundar tanto no tema, mas o tempo é curto e a gente preferiu focar em algumas temáticas que a gente acha que tem mais probabilidade de cair no Enem, tá? E vocês interrompam a gente a qualquer momento, caso tenham qualquer dúvida, tá bom? Isso, fique à vontade. Bom, a primeira questão é que o tema da aula de hoje seria a Quarta República Brasileira, né? O período que foi do fim da ditadura do Vargas, da era do Estado Novo, né? Em 54. Então, do fim da ditadura do Vargas até o golpe de 64, né? O golpe militar de 1964, ou seja, esse período democrático que o Brasil viveu nesse período. Ela é chamada de Quarta República porque a Primeira República seria a República até o golpe de 1930. Bem-vindo, né? Bem-vindo, Gui. Bem-vindo, Gui. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, a Primeira República seria essa primeira república com o fim da monarquia até o golpe de 30. A Segunda República é considerado o governo provisório do Vargas, né, de 1930 até 1934. A Terceira República seria o Estado Novo, né, a ditadura do Vargas. Percebo, então, que república não tem necessariamente a ver com o regime democrático, né, são coisas diferentes, né? República significa basicamente a divisão dos poderes, mas não quer dizer que eles são necessariamente independentes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. No caso, uma ditadura, o executivo ele diz a última palavra. Né? E a Quarta República seria esse período democrático que a gente viveu do fim da ditadura Vargas, né, até o golpe de 64. Em muitos livros didáticos, em muitas questões, vocês podem encontrar esse período chamado como regime liberal populista ou república populista. Vai ser sempre esse período de 1945 a 1964, tá, gente? Com o golpe militar. Isso. Isso é um problema, né? Quando aparece dessa forma o regime liberal populista. Isso é um grande problema, porque assim como a gente já desmistificou a ideia de república velha, né? A primeira república brasileira ser chamada de República Velha, a gente desmistificou argumentando, demonstrando para vocês que essa era uma forma do governo Vargas, a partir do golpe de 30, tentar dizer que aquela república era ultrapassada, era falida, era oligárquica, ela tinha vários problemas, mas era uma forma daquele governo, a partir de 30, tentar justificar o golpe que ele deu. A mesma coisa os militares fizeram em 64. Uhum. Eles chamaram de populista o período democrático brasileiro. Que a gente viveu de 55, né? De 45, perdão, até 64. Mas vejam que isso, pessoal, é uma tática política, é uma estratégia política, né? De sempre deslegitimar o governo anterior. Isso acontece o tempo todo, tá? Sempre aconteceu e, infelizmente, provavelmente vai continuar acontecendo. Isso acontece exatamente agora, né? Na nossa contemporaneidade. Sim. O populismo, o que é populismo? Populismo é a ideia de um governo fundado no carisma de uma figura. Ele pode ser ditatorial ou não, percebam, né? Já que os militares chamavam esse período democrático populista. Mas o populismo é usado para dizer que esse carisma ele engana as pessoas, engana as massas. E, ao mesmo tempo que existem muitos problemas, sim,
nessa ideia do populismo, né, na figura do carisma ser utilizada para tentar ter um poder, né, um poder sobre o visual, sobre o imaginário da população. Isso, a gente não pode tratar as pessoas como idiotas, né? E esse argumento, dizer que as pessoas, que aqueles governos eram populistas e por isso eles não eram legítimos, é uma estratégia totalmente desonesta de tentar deslegitimar a soberania do povo. Soberania é respeitar a vontade do povo, do voto da população, certo? Então, usar termos como populismo, tentar explorar a ideia da corrupção, é uma coisa que os militares fizeram. Falar que aqueles governos eram corruptos, como se os governos militares não fossem, foram extremamente corruptos. E isso pelo que a gente sabe com os documentos, né? Fora o que foi destruído. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: o discurso do populismo, da corrupção, ele é muito usado para tentar deslegitimar a capacidade da população de exercer o seu direito, inclusive de escolher seus líderes. Sim. Então, sempre esses governos, especialmente as ditaduras, dizem, por exemplo, isso: a população não sabe votar. Como eles não sabem, então a gente impede eles votarem. A gente intervém nesse momento. Então, assim, sempre cuidado com esses termos, sabe? Percebam o cinismo e percebam o desrespeito à legalidade e à soberania. Soberania é justamente a liberdade, o respeito às tuas escolhas, né? Às escolhas da população. E desconfiem muito também de determinados discursos, né, discursos amplos que justifiquem radicalidades. Isso é uma coisa muito perigosa, porque vejam bem, quando a gente está falando aqui desse regime liberal populista, né, que foi um termo cunhado no período da ditadura militar, o termo populista ele é usado aqui de maneira pejorativa, né? É para depreciar aquele momento. Isso não quer dizer, pessoal, que um regime populista seja necessariamente um bom regime. Como a gente viu, né, em aulas passadas, o período do governo de Getúlio Vargas, o primeiro período, né, o primeiro governo, né, que foi uma ditadura do Getúlio Vargas, ele foi populista, tá? Isso não é necessariamente, isso não quer dizer que ele tenha sido democrático. Sim, tá? Então são coisas bem diferentes. É preciso lembrar disso. Vários regimes ditatoriais de extrema esquerda e direita, vários sistemas democráticos de diversos posicionamentos políticos tiveram figuras populistas, né? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: é uma faca, percebo, de dois gumes, né? Ele tem seus problemas, é complexo, como tudo na história. Uma figura populista, ela gera problemas, porque as pessoas, elas identificam diretamente com aquela imagem e não com o que, de fato, representa um governo, complexidade do governo, dos seus representantes. Inclusive, a pessoa, ela, às vezes, não desconfia, não cobra da mesma forma, certo? Ela vê de uma forma como um pai, né? Como uma mãe. Isso é extremamente perigoso. Perigoso, né? Porque pessoaliza política, tá, pessoal? E política, quando ela é pessoalizada, né? Quando ela se reduz à figura de uma pessoa dessa forma, as emoções ficam afloradas, e emoções não necessariamente boas, né? Não necessariamente que vão levar a um desfecho que seja bom para a maior parte da população. Então, sempre quando a gente trata de política, e aí, por isso, sempre que a gente trata de história, é preciso sempre pensar, né? Desde lá das nossas primeiras aulas, a gente vem tocando nesse tema. Isso serve a quem? Quem tem interesse em determinado evento histórico, tá? Então, sempre se questionem, né, sobre isso. Um outro ponto, antes da gente resolver as questões que eu queria colocar para vocês, é sobre o valor da democracia.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como a gente já estudou em outras aulas, um novo otimismo a respeito da possibilidade de reconstrução, um sentimento antiditatorial, antifascista surgiu. E isso foi inclusive, um dos principais motivos do governo Vargas ficar, da ditadura do Vargas ficar tão desgastada. E mesmo apoiadores dele desistirem de apoiar ele e exigirem uma constituição, uma constituinte, um governo democrático. Então, percebam o seguinte, a democracia é o único regime onde a gente consegue conviver posicionamentos diferentes, onde é possível ampliar a cidadania, o direito a ter direitos. Uhum. Né? É o único regime onde as pessoas podem ter representado seus direitos, pessoas de posicionamentos mais diferentes. Então, ela é muito rica, ela pode ser plural, porque ela não é necessariamente plural se não for respeitado esses princípios democráticos. Né? Então, nunca esqueçam disso. Todo regime democrático ele está sempre em risco. Sempre em risco desses discursos antidemocráticos, que desrespeitam a soberania da população. Que desrespeitam os direitos humanos. Os direitos humanos, que desrespeitam o direito das pessoas escolher seus representantes, que desrespeitam o direito das pessoas de ter seus interesses representados. Então, sempre pensem nisso, porque, infelizmente, como tudo que é histórico, pode se transformar. Então, a gente tem que estar sempre atento à valorização da democracia como algo indiscutível, porque ela é o único regime que permite com que todos nós possamos conviver em espaços diferentes, sendo diferentes. Certo? Exatamente. Então, considerando isso tudo, pessoal, vamos para... Oi, Francisco. Boa noite. Boa noite. Estou vendo vocês falarem aí, assim, a gente está estudando, e assim, falando lá da ditadura de 64, mas como que isso está tão atual, né? Como que assim, está tão gritando assim, diante dos nossos olhos, como que você está falando, como que vocês estão falando, que é muito importante nós ficarmos atentos, escolher os nossos políticos, porque, né, assim, as coisas estão assim, uma ditadura, um regime assim, muito atual, as coisas sendo feitas escondidas, à noite, elaborando, provando coisas de madrugada. Isso aí o povo, você vê a importância que está dando para o povo, né? Com certeza. Isso mesmo, Francisco. E durante esse período democrático que a gente vivenciou, o que nós historiadores, a gente conversa muito, é que a população e os militares, todos aqueles que estavam envolvidos, os políticos, eles não sabiam muito bem como jogar esse jogo democrático e desrespeitavam vários desses jogos democráticos, entende? Então, por exemplo... Não sabia e às vezes não queria saber também. Sim. Então, nós tivemos 4 presidentes nesse período. Para o JK assumir, um militar que era a favor da legalidade teve que dar um golpe para impedir um golpe. Foi dado um golpe para impedir um golpe que não ia aceitar o JK no governo, entende? Uhum. O Vargas, um líder da guarda do Vargas, teoricamente, sem o Vargas saber, tentou matar um líder da extrema-direita no Brasil. Né? Então, assim, perceba assim, que tem a violência, o desrespeito à Constituição. Faz parte da trajetória histórica e política do nosso país. Infelizmente. Porque isso mostra a urgência da nossa necessidade de aprender a respeitar as regras da democracia. E isso é difícil, tá, isso pessoal? Difícil. Se vocês se sentirem sobrecarregados em algum momento, tentando acompanhar política, é assim mesmo. Se vocês estão se sentindo desconfortáveis, às vezes sem entender muito bem, quer dizer que vocês estão indo pelo caminho correto. Sim. Porque desconfiem muito daquela pessoa que fala, eu entendo tudo de política. É mentira. Se a pessoa não trabalha com isso, dificilmente ela entende tudo de política. Exatamente. Então, quem trabalha com isso. Até quem trabalha com isso se perde, porque é muito complexo.
Eu e o professor Cleito, a gente brinca que política é tão difícil quanto ciência de foguete espacial, porque é realmente muito complicado, tá? Com certeza. Não precisaria ser, mas infelizmente é. E isso que você falou agora, Francisco, faz todo sentido, porque a gente está vivendo um período que felizmente ainda não é ditadura, mas a gente precisa estar atento para que não se transforme. Porque eles respeitam várias das regras do jogo democrático. Exato. E a gente precisa estar atento. Então, eu vou falar por você, professor Cleiton, mas a gente compartilha, né, desse seu sentimento, viu, Francisco? Com certeza. Bom, a gente trouxe aqui hoje, pessoal, uma questão da UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica, a sede, né, principal dela fica em Niterói. Bom, a questão diz o seguinte: visto que, de fato, a Constituição de 1946 estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma estrutura democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos 18 anos subsequentes, ao observador mais descuidado, a redemocratização pode parecer mais radical do que na realidade foi. Isso é um trecho do texto Estado e Partidos Políticos no Brasil, da Maria do Carmo Campelo de Souza. Tá? Então, com base nas afirmações contidas no texto, e aí, pessoal, qual que é a informação que se destaca nesse texto? Tá? Essa seguinte: ao observador mais descuidado, a redemocratização pode parecer mais radical do que foi. Então, a crítica é a redemocratização nesse período aqui, de 1945 até 64, tá? Até o golpe militar. Isso, não foi do Estado Novo, né? Sim, não foi tão radical quanto aparenta ser. Então, essa redemocratização não foi tão radical assim. Isso. Essa é a crítica desse trecho. Por causa de justamente aquilo que a gente estava comentando agora. Né? Tem alguns problemas, alguns jogos democráticos que não foram respeitados. Vamos ver as alternativas. Então, a questão quer saber o seguinte: com base nas afirmações contidas no texto, é possível afirmar que a redemocratização iniciada em 45 perdeu sua radicalidade por ter sido apenas um ritual político vazio de efetivos partidos. Esta não é a questão correta, pessoal. Por quê? A redemocratização iniciada em 45, ela teve, sim, os devidos partidos políticos, tá? Ela possibilitou o surgimento desses partidos, né? Que antes não tinha. Sim. Tá, galera? E ela teve uma ampliação da cidadania nesse sentido, né? E que o voto passou a ser secreto, tinha justiça eleitoral, novamente, e as pessoas poderiam se organizar, inclusive os trabalhadores, inclusive os populares, né? Poderiam se organizar em partidos políticos, certo? Essa questão aqui, ela contradiz a questão seguinte, que fala que a redemocratização só pôde existir em função da criação de 3 novos grandes partidos políticos, totalmente independentes de vínculos com o Estado Novo, que é o PSD, a UDN e o PTB. Adicionados a esses 3 partidos aqui, pessoal, tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, tá? É o outro PCB, né, outro Partido Comunista Brasileiro que a gente tem hoje, diferente do que a gente tem hoje, mas ele também foi criado, né? Ele foi legalizado nesse período, tá? Antes ele existia, mas ele era considerado ilegal. Nesse momento aqui, de 1945, ele passa a ser legal. Então, ele funcionava juntamente com, pelo menos a princípio, Sim. Juntamente com esses 3 partidos. Sim, ele foi legalizado até parte do governo Dutra, né? O primeiro presidente eleito após a ditadura do Vargas. Depois ele foi considerado ilegal também. Mas, pessoal, não é porque a opção A
contradiz a opção B, ou melhor, a opção B contradiz a opção A, que a opção B esteja correta. Ela também não está correta, porque a criação de 3 partidos exclusivamente não dialoga com a crítica no texto, que é que a redemocratização não foi assim tão radical. Ou seja, essa opção B, ela não é suficiente para falar que, de fato, teve uma redemocratização no Brasil. Então, sim, a existência desses partidos, ela não é suficiente para efetivar a redemocratização do país nesse período. Quando em alternativas existem coisas como termos como só pôde existir, apenas desse modo, desconfie desses termos que são tão generalistas, tão totalizantes. Geralmente eles são problemáticos e às vezes eles são o pulo do gato ali. Exatamente. Que pega ali o problema. Porque para uma democracia existir, não basta a existência apenas de partidos, né? Durante a ditadura de 64 existiam 2. Exatamente. Né? Quer falar próximo? Bom, o retorno do pluripartidarismo e de eleições diretas foi superposto à estrutura herdada do Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista e pelo sistema de interventorias. Bom, primeira coisa, tá, gente? Pluripartidarismo quer dizer que eram vários partidos, tá? Eram várias opções de partidos a serem votados. Que defendiam posições diferentes. Não necessariamente drasticamente diferentes, mas eram posições diferentes, tá? Com candidatos diferentes. Isso já era bem diferente do período anterior, que foi a ditadura Vargas, e era só o Vargas mesmo, tá? Sim. Bom, o que acontece? Essa é a alternativa correta. Porque é o seguinte, é exatamente isso que aconteceu. O sistema de partidos múltiplos, ele foi retomado e ocorreram eleições diretas. Né? Houve a disputa eleitoral normalmente, né? Para deputados, senadores, vereadores e para presidente. Né? E essa estrutura, o superposto ali é justamente isso, que essa estrutura de eleições diretas e pluripartidarismo, ela foi colocada acima da estrutura herdada do Estado Novo. Que lá existia o que? Lembra que a gente estudou? Sindicalismo corporativista e sistema de interventorias. Então, que o Vargas ele mandava diretamente interventores para governar os estados e tinha sindicatos que eram legalizados. E só a partir desses sindicatos é que podia ter a representatividade dos trabalhadores. É aquilo que a gente falou, que a política de trabalhista do Vargas, ela era usada como uma propaganda. O Vargas tentava usar aquilo como se ele estivesse dando bondosamente aquilo, e não como se fossem os trabalhadores que tivessem exigido aquilo. Então, ele fazia isso de uma forma muito semelhante ao que os nazis fascistas fizeram. Eles concederam direitos aos trabalhadores de forma muito controlada, controlando os sindicatos, evitando greves, punindo e perseguindo duramente, né, os opositores ou aqueles que queriam qualquer coisa a mais do que o Estado estava disposto a conceder. Né? Então, no entanto, durante esse período democrático, percebam que está dizendo que foi superposto, né, o pluripartidarismo, as eleições diretas, elas estavam acima, né, do sindicalismo corporativista, que eu acabei de explicar, e o sistema de interventores. Apesar disso, nunca se esqueçam que ainda teve um certo sistema durante a democracia, o início desse período democrático, de controle do Estado sobre os sindicatos. A Constituição, ela permitiu isso. E teve um outro problema também, que apesar da cidadania ter sido ampliada, né, trabalhadores estavam votando, escolhendo seus representantes, analfabetos eram proibidos de votar. Então, isso é um duro encurtamento
à cidadania, né? Ao direito de ter direitos, né? À participação popular. Né? E isso, com certeza, acaba dando espaço maior à elite para escolher os representantes. Tem outra coisa também, galera. A gente tem sempre que pensar o seguinte, principalmente após uma ditadura, o governo seguinte herda muito dessas forças que faziam a manutenção do regime anterior, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é... A gente está sofrendo as consequências disso agora, né, em eventos históricos mais recentes. Com a queda, por exemplo, da ditadura militar, né, com a redemocratização do Brasil nos anos 80, acontece algo semelhante, porque por mais que ao processo de redemocratização do Brasil que aconteceu durante anos, né? A ditadura, nenhuma ditadura acaba em um dia e no dia seguinte está tudo bem para todo mundo. Isso não funciona, não é assim que funciona. As mudanças, elas são gradativas, com muito esforço e, ao mesmo tempo, com muitas forças querendo frear os esforços de redemocratização. Aqui, nessa situação de 1945 até 64, não é diferente. Né? Tinha gente que queria que a ditadura de Getúlio Vargas tivesse continuado. Né? Então, eles vão tentar fazer manutenções diversas ao longo desse período para que essa estrutura de poder que é ditatorial permanecesse de alguma forma. Né? A gente sofre... os períodos democráticos do Brasil sofrem consequências diretas dos períodos de ditaduras. E a gente tem que pensar sempre no plural. A gente sempre lembra da ditadura militar, civil-militar, né, que começa em 64 e acaba só nos anos 80, né, oficialmente, né, em 88 com a Constituinte Cidadã, mas a gente teve outras ditaduras. Né? O período de Getúlio Vargas foi uma ditadura, apesar de depois ele ter sido eleito democraticamente, mas o primeiro regime Vargas foi uma ditadura. Tá? A redemocratização, a segunda alternativa D, a redemocratização não foi radical devido à preponderância que teve junto a ela a União Democrática Nacional, UDN, partido formado com beneplácito de Vargas. Essa alternativa é incorreta. A UDN é um partido realmente que foi formado após o Estado novo, mas ela era um partido de oposição ao Vargas, não tinha ligação com o Vargas. E a opção a hipertrofia do poder legislativo foi uma das consequências da redemocratização. Isso é balela, tá, gente? Não existiu uma hipertrofia do poder legislativo. Existiu uma exigência de divisão dos três poderes, que é como conhecemos hoje, com ênfase no poder legislativo, mas não é uma hipertrofia, tá, galera? Essa questão aqui, inclusive, essa resposta aqui, inclusive, ela é bem tendenciosa, né? E essas respostas mais tendenciosas a gente tem que desconfiar. Bom, aqui a gente passa para a questão do Enem de 2011. A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos de esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Essa foi uma mensagem do programa da União Democrática Nacional, que é a UDN, em 1957 já. Sim, que era aquele partido que estava numa das alternativas anteriores, era um partido anticomunista, era um partido conservador, né? Antigetulista também. E vejam bem, né? Aqui cabe até a gente mencionar, apesar, né, de ser um partido mais conservador, com fortes tendências à extrema-direita, ele critica aqui os extremos da esquerda e da direita. E isso aqui é para vocês verem como que ocorre a construção de um discurso político, tá? Aqui é um discurso que está falando a uma população ampla. Então,
tudo que há num discurso político é pensado de maneira estratégica, tá, pessoal? Independentemente de que momento histórico seja. Bom, os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: A. Reforma bancária progressista. B. Reforma agrária que extinga o latifúndio. C. Regulamentação da lei de remessas de lucros. Esse trecho faz parte do Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores de 1962. Vejam bem, só 2 anos antes do golpe civil-militar em 64. Né? Ambos os trechos foram removidos do texto Textos Políticos da História do Brasil, né, de 2 autores, Bonavides e Amaral. Bom, a questão em si é o que segue a seguir. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Esses termos, pessoal, são sempre mobilizados dentro dos discursos políticos, tá? Sempre são. Se para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado para aqueles organizados no CGT. Elas deveriam resultar em A. Fim da intervenção estatal na economia. Quer comentar, professor? Bom, primeiro de tudo que a gente tem que perceber os 2 textos mostravam 2 posicionamentos, né, de grupos diferentes na sociedade. E opostos. Opostos, né? Então, a UDN é um grupo liberal, né? Eles queriam menos intervenção do Estado, na economia, deixar os empresários à vontade, menos direitos dos trabalhadores, e a CGT era o exato oposto, não é? Inclusive, uma das coisas que eles queriam, que era a regulamentação da lei de remessas de lucros, regulamentação dos lucros que as empresas internacionais que estavam no Brasil podiam mandar para fora, né? Regulamentação do dinheiro que poderia ser retirado do país, né? Então, novamente, se para os setores aglutinados em torno da UDN, conservadora liberal nesse sentido, né? Ela conservadora nos costumes, né? Liberal na prática econômica. As reformas deveriam assegurar o livre mercado, né? Então, uma política liberal. Para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em... Então, desculpa te interromper, professor, mas só para lembrar, tá, gente? A pergunta é: o que o CGT queria, tá? Assegurar o livre mercado. Isso aqui era para a UDN. Para aqueles organizados no CGT, o que deveria resultar? Percebo que poderia ser mais concisa a questão, né? Só mostrar o texto do CGT e perguntar o que eles queriam. Percebo que, às vezes, o texto pode ser só de interpretação, ele pode ter tanta informação que a gente tem dificuldade em focar, mas o negócio é ir na questão e tentar perceber diretamente o que ela pede e focar só naquilo que ela pede. Tentar separar, excluir o que ela não pede, para não confundir ou distrair a gente. Exatamente. Então, opção A. Fim da intervenção estatal na economia. Não é o que o trecho traz, tá, pessoal? O Comando Geral dos Trabalhadores não fala, né, sobre o fim da intervenção estatal na economia. Mesmo porque o Estado, principalmente nesse período democrático, já se entende que o Estado deve interferir ao menos um pouco para fortalecer a economia interna do país, tá? Se, né, isso desde o crack da Bolsa em 29, o comércio, a economia de um país foca exclusivamente, né, no capital privado, no dinheiro privado, né, de empresas privadas, a probabilidade, né, de acontecer outra grande depressão, como aconteceu nos Estados Unidos, seria enorme. Então, desde então, principalmente desde essa redemocratização após o governo de Getúlio Vargas, há intervenções estatais mais ou menos intensas. Desde Getúlio Vargas há,
mas a partir da redemocratização, né, que é o período que a gente está falando, há intervenções mais ou menos intensas. Então, aqui não se fala, né, não se defende o fim da intervenção estatal na economia. Mas não se esqueçam, a ideia de o Estado não intervir de forma nenhuma é uma ideologia que é pregada por muitas pessoas até hoje. Sim. E a UDN pregava isso. Sim. Então, esse seria um interesse da UDN e não da CGT. Exatamente. Correto? Opção B, crescimento do setor de bens de consumo. Vejam bem, o trecho fala sobre a reforma bancária progressista, reforma agrária que extingue o latifúndio, né, uma reforma agrária geral, né, de extinção das grandes fazendas, dos grandes latifundiários, ou seja, das grandes fazendas privadas, e a regulamentação da lei de remessas de lucros. Tá? Então, o que essas três opções aqui, né, A, B e C, têm em comum? Não é crescimento do setor de bens de consumo. Que tem a ver com, na verdade, uma ideia capitalista. Né, de capitalismo liberal, né, e bem oposta, na verdade, ao que o CGT estava defendendo. Tá? Opção C, controle do desenvolvimento industrial. Essa opção recairia muito próxima à opção D, tá? Porque não é uma oposição ao desenvolvimento industrial, mas uma proteção ao desenvolvimento interno, né? É o que tem a ver a regulamentação da lei de remessas de lucro, tá, pessoal? Não é uma oposição ao desenvolvimento industrial. Isso aqui é importante de ser dito, porque mesmo hoje, na nossa contemporaneidade, há quem defenda que determinadas propostas que tendem mais às esquerdas, né, as políticas de esquerdas, né, no Brasil, são opostas aos empresários, são opostas necessariamente ao capitalismo, e, na verdade, não é isso que significa. Tá? Se defende uma proteção do mercado interno para que as próprias empresas que são nacionais se desenvolvam. Ou para que as internacionais que aqui estão não retirem de capital do país. Né? Exatamente. E isso seja reinvestido a regulamentação de lei de remessa. Exatamente, seja reinvestido no próprio Brasil. Opção D, atração de investimentos estrangeiros. Nenhuma das alternativas ali do manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores contempla uma atração de investimentos estrangeiros. Não é essa a ideia, até porque essa é uma ideia mais associada ao liberalismo. Opção E, limitação da propriedade privada. É exatamente essa opção. Porque é o que tem em comum as três opções. Exatamente, porque das três alternativas que estão ali no manifesto, a reforma bancária progressista, a reforma agrária que extingue o latifúndio e a regulamentação da lei de remessas, uma delas tem relação com a limitação da propriedade privada, que é a reforma agrária que extingue o latifúndio. A reforma agrária nada mais é do que a redistribuição de terras. Né? Não é retirar a terra das pessoas, mas especialmente terras improdutivas, terras que estão paradas, né? Redistribuir para quem tem interesse, né, em trabalhar. Redistribuição também, pessoal, né, hoje diz respeito a fazendas enormes, tá? Não é a roça que você pode conhecer de algum parente, de algum amigo. Não é isso, tá? Não é isso. Tem gente que treme quando se fala em reforma agrária, acha, né, que, nossa, meu avô ia perder a fazendinha a rocinha dele. Não é isso. Disso. São terras devolutas, sabe o que é isso? Devolutas é simplesmente terra parada improdutiva. Vou dar um exemplo que é no sul de Minas Gerais, teve uma grande empresa de cana. Era uma empresa enorme, muito importante. A cidade inteira girava em torno dela. Era muito importante em Minas. E essa empresa quebrou e faliu. E desde o começo dos anos 80, essa terra dessa empresa está lá parada, ninguém usa para nada. Né? É muito fácil manter terra no Brasil,
tá, pessoal? O imposto é muito baixo mesmo. Então, é fácil manter, né? Manter no nome da família, no nome de alguém. O problema é que essa terra, ela improdutiva, ela traz fome também, né? Ela traz improdutividade, por mais óbvio que isso possa parecer. Ela é pior que mal usada. Ela não é usada quando tem quem precisa. Exatamente. Claro que aí é um tema muito complexo, delicado, tem vários fatores que envolvem, né, esse tipo de conversa, mas é bom que vocês tenham um pouco disso em mente. Só estamos tratando do assunto, não é defendendo necessariamente um posicionamento. Né? Exatamente. Aqui, pessoal, faltou qual o Enem que essa questão saiu, a gente pede desculpas, mas o importante é a gente resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Leia. Desculpa, pessoal, fechei aqui. Leia o texto abaixo para poder responder a questão seguinte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo, e principalmente os humildes. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Essa é a carta testamento de Getúlio Vargas, né? A carta que ele deixa escrita antes de cometer suicídio. Só para contextualizar para vocês, o Vargas foi o segundo presidente eleito, né? Foram 4 nesse período democrático que a gente disse. E ele criou várias estatais, ele criou o CNPq, que é a nossa empresa de financiamento de pesquisa, a Petrobras, a Eletrobras. Né? Então, ele criou um grande investimento estatal no Brasil. Isso, porque isso fazia parte de uma política dele, né, para que os trabalhadores eles trabalhassem em obras, né, gerassem empregos nesse sentido. Mas estavam havendo muitos problemas salariais, muitos problemas na manutenção dos direitos da população, como não era um regime democrático, aquele sistema de controle dos sindicatos causava muito desconforto entre os trabalhadores, né? Aquele sistema que ele mesmo criou enquanto ele era ditador. Ele começou a ser muito pressionado pelos setores trabalhadores e dos setores comunistas que estavam junto com os trabalhadores também. E continuou sendo muito pressionado contra os opositores dele, né? Aqueles que eram liberais radicais, que eram contra as estatais, como a UDN, inclusive que não respeitavam o jogo democrático. Ele foi eleito democraticamente e vários setores conservadores e liberais da sociedade queriam dar um golpe militar para impedir que ele subisse ao poder. Então, ele começou a sofrer pressão de vários setores e ele decidiu, para alguns historiadores, né, cometer esse suicídio para ele se colocar na história como uma grande figura de virada, né, da política e da transformação social. E um grande defensor do povo. Exatamente. Ele, na verdade, não tinha escolha, ele tinha que renunciar. Né? A pressão foi tão grande que ou ele renunciava, ou ele... consequentemente, perderia todos os poderes dele. Ou acabava sofrendo um golpe militar. Com consequências que a gente jamais vai saber. Sim. Esse segundo governo Vargas, pessoal, foi de 1951 a 1954, quando ele comete suicídio. O governo dele iria até 1955, tá? E aí, nesse período, pessoal, principalmente até 53, né, que os dados que se tem podem afirmar isso com bastante veemência, é que a inflação estava altíssima e com tendências a aumentar ainda mais. Então, essa pressão que o professor Cleiton está falando, ela vinha também do setor econômico que queria estar constantemente em expansão, tá? E aí, nesse período, foram tensões de vários lados e de várias camadas sociais que
enfim, que resultaram no que a gente está estudando agora. Bom, a carta escrita por Getúlio Vargas, antes de cometer suicídio, permite perceber algumas características do que se convencionou chamar de populismo, né? Aqui a gente volta à questão do populismo. Entre as características do populismo, não podemos incluir, tá? Isso aqui aparece muito no Enem, tá, galera? Vocês percebam muito bem o que a questão traz, porque, às vezes, você está em dúvida com questões corretas, quando, na verdade, você tem que procurar a resposta errada, tá? Bom, então, entre as características do populismo, não podemos incluir o paternalismo, né? A gente já falou hoje que o paternalismo é uma característica expressiva e obrigatória do populismo. Sim, aquela identificação como se fosse literalmente um pai seu, né? Como se fosse alguém que bondosamente quer cuidar de você. Né? Exatamente. A pessoalização, né, dessa afetiva, política. Isso. A relação afetiva com... É só pensar no seguinte, né? Quando a gente estudou o primeiro governo Vargas, o que ele falava? O Vargas é o pai dos trabalhadores. Não há nada mais paternalista e emotiva do que tratar um político como pai. Percebam. Quer dizer, pode ser que tenha tratar como Messias, né? Mas isso aí já é pauta para outra aula. Exatamente. Mas percebam que essa identificação afetiva paternal, né, ela existe até hoje, ela é perigosíssima. Perigosíssima. Aqui a gente não tinha a intervenção tão drástica, né? Ela existia, mas ela não era tão drástica e tão escancarada de religião, né? Como a gente tem hoje. Mas, enfim, faz parte disso também. Tá? Ela foi drástica no golpe de 64, né? Os setores religiosos apoiaram duramente o golpe. Mas, enfim, o paternalismo é uma das características do populismo. Exato. Então, não seria essa questão. Não seria essa questão. Não seria essa opção, perdão. Sim. Todas as opções que são características do populismo não são a alternativa correta. Exatamente. Gui, pode falar. Professores, vocês ao explicarem sobre paternalismo, me fez lembrar de uma coisa que eu estudei hoje pela manhã, achei muito interessante. Inclusive a respeito do inominável, né? Denominado. Denominado. Adorei você agora. É melhor não repetir o nome, porque parece que emana, né, energias ruins. Arrasou. Do Voldemort. Né? Aí essa economista disse o seguinte, que o governante, ele não trata a função dele exatamente como de governante, né? Ele trata como proprietário. Aí me fez associar isso ao paternalismo. Queria ver? Com certeza. No contexto, assim, em geral? Não, faz todo sentido. É isso mesmo, Gui. Essa figura do paternalismo, ela está associada ao patriarcalismo também, né? Que é uma organização muito comum, que foi fundamental no nosso processo de colonização, e as heranças daquele processo de colonização estão aqui até hoje, né? Aquela figura de que tem um homem, e de que aquele homem, ele dirige, é o regente, ele rege, ele que manda. Exatamente, ele que manda nos outros, os outros são inferiores, são dependentes, são tutelados. A gente viu isso acontecer de forma muito dura, né? A nossa presidenta anterior foi derrubada por uma suposta pedalada. Como eu vi uma analista dizendo outro dia, o Bolsonaro já fez um passeio de bicicleta. Inominável, ótimo, adorei Inominável, já fez um passeio de bicicleta inteiro em Brasília. Sabe? É rir para não chorar, mas é isso mesmo. Mas exatamente, essa ideia, essa figura identificada como patriarca, é uma estrutura da organização da família no Brasil, desde a colonização, e por isso é muito aceita, muito aceita. Porque se confunde, infelizmente, por conta dessas raízes que são maximamente totalitárias, né, ditatoriais mesmo, o paternalismo nessa sociedade patriarcal. E nada mais patriarcal do que exigir, enquanto propriedade, pessoas,
espaços, ideias, Sim, né? com certeza. O ser dono, né? Ter propriedade sobre algo, né? Ser dono de algo, não se limita a um objeto como uma caneta, Com certeza. mas a pessoas também, Sim. né? A estrutura do patriarcalismo que a gente herdou, que é como se organiza a família no Brasil, e que é uma coisa que está muito intrínseca na nossa mentalidade, ela vê exatamente isso. O homem chefe de família, ele é dono da esposa, do filho, das filhas. Essas pessoas são propriedades, as ideias deles são, e o rumo que a vida dessas pessoas também é propriedade. Exatamente. Então você falou tudo. Isso faz parte de uma mentalidade que ela rege boa parte dos comportamentos do nosso país. Exatamente. E é por isso que a gente diz que existem certos grupos de masculinos que eles se sentem extremamente representados por uma figura completamente brutal, tosca, energúmena, né? Incapaz, estúpida, mas diz grosserias, trata as pessoas com inferioridade, com desprezo. Nada mais patriarcalista, nada mais associado a essa ideia de possuir as pessoas, né? Você disse tudo, Gui. Disse tudo, Gui. Disse tudo. Obrigada. E aquilo que vocês comentaram mais cedo, né? Não deixa de ser também o falso Messias, né? A gente para pensar, né? Exatamente. Com certeza. É muito triste isso que a gente percebe. Essa imagem messiânica, né? Essa identificação afetiva, as pessoas articulam-se de novo e de novo. E por isso a importância da gente estudar a história. Isso aconteceu infinitas vezes. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, depois eu posso compartilhar com vocês, sobre o período, né, na Era Moderna, de caça às bruxas, né? De milhões de mulheres foram queimadas vivas, acusadas de bruxaria. E a questão... Fora se foram perseguidas, foram feridas, né? Inúmeros, né? Milhares. E aí a moça, né, que faz o vídeo, falou o seguinte, não há nada que impeça... Não, foi o rapaz, né? Um rapaz que fez o vídeo falou assim, não há nada que impeça isso de se repetir, a não ser nós mesmos. Que a gente tem que garantir que o tempo todo que esse tipo de atrocidade não se repita. Até porque acontece. Pessoas que são queimadas em fogueiras, que são apedrejadas, são assassinadas, acusadas de bruxaria, é algo que acontece até hoje no mundo inteiro. Isso não está superado, e a gente não pode cair na falácia, né, cair na bobagem de acreditar que um passado extremamente violento, seja ele qual for, ele está superado. Porque tem gente que defende isso. E a gente precisa estar preparado para encarar essas pessoas. E seja no sentido figurado ou não, né? Professora, eu falo que nós, enquanto mulheres, nós somos perseguidas geralmente de N formas. Né? E, então, a gente aí lutando contra o sistema, porque não temos que ceder e é isso, seguimos, sabe? Arrasou, Gui, não poderia dizer melhor. Exatamente isso, concordo em cada vírgula que você falou. Com certeza. Eu, como homem, eu me sinto... eu sei que eu sou privilegiado em relação a vocês, mulheres. Tremendamente privilegiado. Eu vejo a violência que vocês estão... Então, eu percebo, por exemplo, nessa estrutura patriarcal, que é paternalista, da posse, ou como, por exemplo, em certos lugares, se a minha esposa está sozinha, ela me conta que se comportaram de uma forma com ela. Mas se eu estou com elas, se comportam de outra forma. Como se eu fosse dono dela e estando ali, aquela propriedade não pode ser disputada. Eles respeitam você e não ela. Exato. Existem lugares que eu vou com a minha esposa, onde eu nasci, e quando alguém quer dizer alguma coisa para ela, fala para mim. Não para mim. Mas essas são as estruturas extremamente violentas que a gente tem que combater. Sim. Desnaturalizar. Isso parece tão natural para a maior parte das pessoas que elas não questionam. Elas só assim, gente, 2022 aí, né? Pelo amor de Deus, não dá para
Não vê que mentalidade não, tem Não agora. dá aqui. Não Mas dá. infelizmente é isso que a gente está falando. Às vezes a gente tem a sensação de que, com o passar do tempo, essas coisas vão desaparecer. Elas não desaparecem. Não desaparecem. Transformam, né? Não. Se transformam. Se transformam. É exatamente Pela isso. nossa ação. Elas criam caras diferentes. Elas vão se apresentar de maneiras diferentes, mas elas estão ali. Sim. E a gente pode se acostumar, né, aos espaços mais democráticos que a gente habita, a se acostumar ao não escancaramento dessas violências, mas elas estão aí. Sim, e a gente não pode esquecer disso. Essa importância, uma das importâncias que a gente fala das humanidades, é da gente desmistificar, né, as violências, as estruturas sociais históricas, para que a gente se incomode com elas e passe a ser mais plural, mais solidário, né? Que a gente aceite as pessoas e os grupos como eles querem ser. Exatamente. Mas eu tenho fé que a gente vai transformando também com o tempo, Gui. Nós fazemos parte dessas transformações. Sim, as transformações ocorrem. Elas não são necessariamente para melhor ou para melhor para alguém, mas podem ser melhores para muitas pessoas, né? Como os direitos, né, que a população LGBTQI+, por exemplo, tem hoje em dia. Eu tava população negra, quilombola, indígena. Eu estava vendo... Mulheres. Outro dia eu estava... Desculpa esse asterisco, gente, né? Mas outro dia eu estava vendo... Eu esqueci o nome do bar aqui no Brasil, em São Paulo, que foi tão importante como aquele bar lá nos Estados Unidos, que é tido como o Dia do Direito LGBTQI+, lá, porque as mulheres e os homens gays foram no bar e declararam que aquele era um espaço especial para eles, depois do dono dizer que não ia aceitar mais aquelas pessoas naquele lugar, sabe? Então, essas transformações, elas ocorreram, elas são palpáveis, né? Isso provavelmente as pessoas não iam conseguir realizar isso se não houvesse outros antes deles que lutaram por isso. Exatamente. E que eles não tivessem lutado. A luta continua. Exatamente. Bom, e a gente seguindo junto, a gente se torna mais forte também. Com certeza, de mãos dadas. Bom, mas vamos voltar aqui à questão. Então, a gente não pode incluir... E o importante, né, que o conhecimento é tudo, né? E você vê pessoas lutando contra conhecimento, educação, né? Às vezes próprios governantes não dando tanta importância a esse conhecimento que a gente está tendo aqui agora. Eu agradeço. A ignorância, colocar as pessoas em estado de ignorância é um projeto intencional, sabe? Para que elas não questionem, para que elas não desconfiem, para que elas aceitem. Tem um intelectual, ele já morreu, acho que já faz muitos anos, né, que chama Darcy Ribeiro, e ele fala que essa situação na educação no Brasil, ela é um projeto, né? Ela é arquitetada para ser dessa forma. Mas a gente vê que tem gente que luta contra isso, né? Se a gente está aqui nesse espaço, é porque a gente está nesse espaço de luta contra essa crítica que você fez, viu, Francisco? Exatamente. Então, se a gente está aqui enquanto professor, e vocês aí enquanto alunos, porque a gente está aqui junto. Sim, porque a gente constrói conhecimento juntos. Não é a gente que dá conhecimento para vocês, a gente constrói juntos. Sim. Perceba que a sua pergunta, que a sua intervenção, a intervenção da Gui, quanto de saber a gente construiu juntos aqui. Exatamente. Né? É essa troca, né? E isso não tem preço, gente. Tem um filme, vou só finalizar isso para a gente voltar à questão, mas tem um filme que chama O Conde de Monte Cristo. E lá tem uma frase que eu acho que é inspirado num livro muito bom, sim, de um escritor negro. Sim, mas que lá tem uma frase que eu acho que é muito importante, eu queria compartilhar ela com vocês. A única coisa que não pode ser tomada da gente, em hipótese alguma, é o conhecimento. A casa pode ser tomada, o carro pode ser, até a nossa saúde pode ser tomada, mas o nosso conhecimento nunca vai ser tomado. Esse é nosso. Alexandre Dumas, um escritor francês negro que sempre foi tratado como se fosse branco, né? Foi branqueado. Bom, mas então, entre as características do populismo, não podemos incluir B,
a liderança individual sobre as massas. Não, muito pelo contrário, tá, gente? A liderança individual sobre as massas é uma característica do populismo. É uma característica do populismo. Tá? Opção C, a criação de uma legislação trabalhista. Como a gente estudou, né, no primeiro governo Vargas, a criação da legislação trabalhista foi uma ferramenta articulada para a manutenção do regime populista no Brasil naquele período. Tá? Apesar dela ter sido conquistada com muitas intervenções, com a presença dos sindicatos, com greves, com a ação dos trabalhadores em todo o país, ela foi articulada e controlada pelo governo Vargas como se fosse algo que o Getúlio estava dando às massas de trabalhadores. Então ele usou isso como recurso populista. Portanto, essa alternativa não é a resposta. Não é a resposta. Opção D, a expropriação dos meios de produção dos estrangeiros. Isso não é uma característica do populismo. Essa é a resposta correta, a letra D. Essa não é uma característica. Porque, assim, apesar do discurso nacionalista de muitos políticos considerados populistas, houve quase sempre uma aliança com os capitalistas estrangeiros, não sendo atacados suas propriedades sobre indústrias e fazendas, havendo, sim, um interesse maior no controle estatal sobre essas atividades. Uhum. Então, percebam, hoje em dia tenta-se criar uma ideia de intervenção do Estado é coisa de esquerda e liberalismo é de direita. E a gente já conversou isso sobre outras aulas, que não é assim que toca. Uhum. Né? O governo Lula, que é um governo de esquerda, foi um governo bastante liberal, mas ele foi liberal voltado para a população vulnerável. Exatamente. Né? E como a gente já viu, os governos nazifascistas foram extremamente estatizadores. Né? Então, essa escolha de maior ou menor intervenção do Estado, ela flui entre ideologias muito diferentes, certo? Então, não teve um interesse, mesmo que o Vargas ele tivesse uma predileção pela estatização, tinha capital estrangeiro. Uhum. E ele não teve interesse em tomar essas propriedades estrangeiras, em estatizar elas, correto? Exatamente. Então, essa alternativa. Essa não é uma alternativa do populismo. Né? E a opção é a defesa do progresso econômico e social da nação. Essa é uma alternativa relacionada ao populismo. Essa é uma alternativa relacionada ao populismo, pessoal. Porque, vejam bem, não confundam a perspectiva pejorativa que foi criada depois sobre o populismo, de forma que não seja que não dê para perceber que existiu sim um progresso econômico e social da nação nesses períodos, tá? A própria contemplação das legislações trabalhistas, elas corroboram esse progresso econômico, né? De fortalecimento das indústrias, né? Porque o fortalecimento dos trabalhadores é fortalecimento das indústrias também. Então, esse progresso econômico faz parte, né, das políticas populistas, sim. Sim. E bem-estar social também. Sim. Né? Sim, então perceba o seguinte, todas as opções que são populistas, né, o paternalismo, a liderança individual sobre as massas, a criação de legislação trabalhista, né, discurso sobre isso, a defesa do progresso econômico e social, é muito do discurso. É muito do discurso político carismático, percebam? Nenhum político vai falar que ele é contra o progresso econômico e social da nação. Percebam, isso está muito na ordem do discurso, o populismo está muito na ordem de um discurso carismático. Sim. E de agradar, né, o público que é o eleitorado, tá, pessoal? Seja por estratégia, seja por ideologia política, né, aí cada caso vai ser um caso. Mas é preciso se distanciar dessa ideia de que o populismo é necessariamente bom ou necessariamente ruim.
Depende. Política não é... eu ia falar que não é matemática, né? Não tem um único resultado correto, mas nem a própria matemática é assim. A gente tem que tentar fazer, a gente tem que estudar isso que a gente está estudando aqui para desenvolver habilidades para analisar bem essas situações. Isso. Até porque esses recursos, populismo, por exemplo, pode ser usado por políticos de qualquer tipo de ideologia. Exatamente. Certo? Não se esqueçam disso. Exatamente. Bom, pessoal, a gente finaliza essa aula de hoje aqui. O primeiro dia da prova do Enem está chegando. A gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês. Tenham calma, tranquilidade, serenidade na prova. Levem uma garrafinha d'água, levem pelo menos umas 3 opções de caneta para que, se caso uma falhe, vocês tenham a outra. Sim. Levem também um chocolatinho para acalmar os nervos, para dar uma energia, porque eu sei que é um momento de tensão. E tentem dormir bem no dia anterior. Isso, procurem descansar no dia. Não, aquela ansiedade anterior que às vezes a gente quer devorar tudo. Dar uma última revisada na matéria. Às vezes isso pode mais prejudicar vocês do que ajudar. Eu recomendo fazer isso, mas um pouco antes, não no dia anterior. No dia anterior, procurem descansar. Esse é um conselho que o pai da Helena, que foi um grande educador, sempre dava. Ele tinha razão. Então, qualquer coisa que até na sexta-feira, a gente possa tirar qualquer dúvida de vocês, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês, tá? Estamos à disposição de vocês, a gente deseja toda a sorte para vocês e não se esqueçam de se protegerem, né? Levem álcool em gel, uma máscara de boa qualidade, uma segunda máscara para vocês trocarem, né, no decorrer da prova. E sucesso. A gente vai estar pensando em vocês e mandando energias positivas para vocês. Com certeza. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, querem perguntar alguma coisa. Fala aí. Eu gostaria de agradecer, né, pelo trabalho de vocês, pelo que nós construímos até aqui, né, na jornada aí, entre altas e baixas, assim, da minha parte, mas seguindo sempre. Eu falo que não estar ansiosa é tão problemático quanto estar muito ansiosa. Então, manter a ansiedade ali numa certa, sei lá, normalidade, porque é uma prova importante, né? Representa o nosso sonho, né, de ingressar na instituição federal. Então, é o que vocês falaram, é ter agora aí calma, porque o Enem é uma prova que exige muita atenção, é uma prova que mexe muito com o psicológico, então trabalhar aí a mentalidade para encarar esse desafio e vamos com tudo, né? Eu, enquanto uma pessoa trans, tenho outros desafios, né? Eu, assim como alguns conhecidos, não consegui fazer a inclusão do meu nome social, então é uma preocupação, porque é um constrangimento que eu sei que vou passar, eu vou aí, né, encaminhar para amenizar isso, conversando com os aplicadores, né? Vou me posicionar, porque parece que foi quase proposital, né? Não sou eu, quanto muitas pessoas trans não conseguiram fazer a inclusão, tem o uso do banheiro também, então são coisas que estão assim, me preocupando, mas é isso, eu falo que é posicionar, é saber como comunicar, né? E aquilo, é o diálogo e já deu certo. Bora lá. Com certeza. Com certeza. E a universidade precisa, merece você, o Francisco, precisa de pessoas como vocês, pessoas múltiplas, pessoas diferentes, certo? A sociedade merece que vocês estejam lá. A gente torce duramente para que vocês consigam alcançar esse sonho, tá? Depois compartilha com a gente, tá? Como que foi a experiência e mantenha em contato com a gente. Por favor. A gente quer todo o sucesso do mundo para vocês. Professor, eu também quero agradecer aí a oportunidade de estar sendo instruído aí por essa dupla de professores e pelos demais professores que têm cooperado muito no nosso conhecimento, né? E, assim, desejo também que vocês também sejam cada vez mais abençoados aí, prósperos aí no caminho de vocês e vamos para frente, né? Vamos avançar. Obrigada, Francisco. Tenho certeza que se a gente continuar tendo estudantes como vocês, a gente já está sendo muito abençoado. Com certeza. A gente agradece muito a companhia de vocês ao longo desse caminho
E eu espero que os nossos caminhos se cruzem de novo Com logo, certeza. logo. Para a gente se Com conhecer. certeza. E a gente está à disposição, por favor, nos contem depois como que foi a prova, manda e-mail para a gente quer saber, tá? A gente deseja o melhor para vocês, profissionalmente e pessoalmente. Ai, fico até emocionada. Muito obrigada. Tagui também, Deus abençoe você também, Tagui. Amém, Francisco, igualmente. Obrigada. Vamos partir para cima. É isso, chega de ser invisibilizados, né? Nós temos que ocupar espaços. Exatamente, Exato. ocupar espaço. Ocupar espaços e libertar esses espaços. Sim. Arrasa, Gui. Um beijo, gente. Um beijo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, noite. boa Bons noite. estudos. Sucesso. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Para quem for ver essa aula depois também, grande sucesso, um beijo. Até mais.